Olá pessoal, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos a este canal. O livro de Eclesiastes é um desses livros que, particularmente, eu gosto muito de fazer algumas reflexões em cima dele. Isso porque, ao meu ver, conquanto foi um livro que foi escrito cerca de 2.500 anos atrás, ele é um desses livros que não perde a sua capacidade de nos induzir a uma auto-reflexão. Isso porque o livro de Eclesiastes, conforme em um outro vídeo eu já disse algo sobre ele é um desses livros onde o autor, que foi Salomão, ele propõe viver a vida, mas tirando Deus do cenário, tirando Deus da equação. Ele diz mais ou menos o seguinte: como é a vida de alguém que decide viver ignorando completamente a existência de Deus? Como seria a vida de alguém que, mesmo sabendo que Deus existe, mas esse alguém não quer mais nada com Deus? De modo que Salomão, ele não se apostatou da fé, ele apostou que esse tipo de vida seria melhor do que ter uma vida onde a sua consciência é carregada dos valores de Deus. E a gente vai percebendo, à medida que vamos lendo o livro de Eclesiastes, é que a visão de Salomão para a vida, para o mundo, vai mudando, vai alterando. Ele, por exemplo, ele começa a enxergar a vida com muito pessimismo. Ele começa a enxergar a vida com negativismo. Salomão, ele vai perdendo todo o brilho, todo o sabor da vida, tudo vai ficando sem graça para ele, a vida vai ficando num tom meio acinzentado. E é por isso que ele vai dizendo lá que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento, é melhor estar na casa do luto, onde existe uma festa. Então Salomão, ele vai dizendo que a vida não vale a pena ser vivida. E Salomão, ele resume a vida de quem se propõe a viver sem Deus utilizando três expressões. É o que eu quero até refletir neste momento aqui com vocês. Há três expressões que nós vemos ali que com muita frequência Salomão ele usava para definir a vida de quem se propõe a viver ignorando a existência de Deus. A primeira expressão que ele usa é vi debaixo do sol. Percebam lá que o tempo todo ele vai dizer vi debaixo do sol, vi debaixo do sol, vi debaixo do sol. A segunda expressão muito usada também por Salomão, que define a vida de quem vive sem Deus, ele diz que é viver correndo atrás do vento. O tempo todo ele vai dizendo, isto é correr atrás do vento. Fazer tal coisa é correr atrás do vento. Querer sabedoria é correr atrás do vento. Querer adquirir as coisas é correr atrás do vento. Então tudo ele define como sendo correr atrás do vento. E a terceira expressão, muito utilizada por Salomão também, é que ele vai dizendo vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Ora, o que é que Salomão queria dizer com cada uma dessas expressões? Com a expressão vi debaixo do sol, Salomão estava dizendo que quem vive sem Deus aqui, o limite dele é o sol. Ou seja, não existe eternidade, não existe vida após morte, não existe transcendência, não existe nada. A vida é o que é, pronto, acabou. O sol é o limite. Então, vi debaixo do sol. A segunda expressão, que ele diz lá que tudo é correr atrás do vento, ele está querendo dizer com isso que a vida de quem vive sem Deus é esta vida da pessoa que vai sem saber para onde vai, que procura sem saber o que está procurando, é uma pessoa que não tem uma direção na vida, não tem um sentido na vida, não tem um propósito de ser na sua existência. Por isso tudo é correr atrás do vento. Já tentou correr atrás do vento? Ou seja, é correr atrás de algo que te deixa sem direção nenhuma.
E a terceira expressão que ele vai usar lá, que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Salomão, ao dizer isto, ele está querendo dizer que esta vaidade que ele diz ali, não é essa vaidade que nós entendemos hoje. Hoje a palavra vaidade, ela tomou um outro sentido, um outro significado. Vaidade hoje é sinônimo de quem gosta de se arrumar, de se embelezar. Isso se tornou vaidade, mas vaidade na boca de Salomão é outra coisa. Vaidade ali, ele está querendo dizer acerca do vazio. Vaidade é um vazio, é uma sensação de inutilidade enorme que bate sobre a vida do ser humano. Então essas três expressões eram o que para Salomão resumia a vida de um ser humano que decide viver ignorando a existência de Deus. Agora, meu amigo, minha amiga, preste atenção aqui. Para a gente não se alongar mais neste vídeo, conta todo o pessimismo de Salomão, conta toda a falta de esperança que Salomão injetou no seu coração, conta toda a vida que é apenas debaixo do sol, conta toda a existência que é apenas correr atrás do vento, conta toda a existência onde tudo é vaidade e vaidade. Sabe o que existe para nós? Jesus. Jesus é algo que vai na contramão de todas essas propostas e expressões que Salomão encontrou. Isso porque Jesus é o nosso sol da justiça. Jesus é aquele que diz que todas as coisas foram criadas por meio dele e nele tudo subsiste. Então em Jesus não existe nenhum vazio, em Jesus tudo me completa. E Jesus é aquele que tem o sopro de Deus para cada um de nós, o vento de Deus para cada um de nós, o fôlego de vida que nos dá ânimo para viver, que nos dá esperança. Então tudo, meu amigo, minha amiga, se resume em Jesus. Então entre Salomão e Jesus, ainda eu fico com Jesus. Jesus é o meu sol da justiça. Jesus é o que dá sentido à minha vida. Jesus é o sopro de Deus para a minha existência. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem na paz, fiquem na fé e Deus os abençoe.